E após duas saídas nesse início de 2026, o executivo de futebol do Corinthians, Marcelo Paz, vai ao mercado em busca de zagueiro. Corinthians tenta arrumar R$ 1 milhão para pagar o São Paulo e ter a liberação do meio-campista Alisson. E o treinador Dorival Júnior confirmou o retorno do atacante Memphis no próximo compromisso do Timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já sabe como vai resolver o seu IPVA 2026? No Super App da Gringo, você resolve o seu IPVA, consulta multas, Renavan, baixa CRLV e ainda tem a sua CNH em mãos de forma digital de uma maneira muito facilitada, um aplicativo muito fácil de se utilizar. No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e passar a utilizar o aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior em relação ao atacante Memphis. Finalmente, o Memphis tem uma previsão para voltar e, segundo o Dorival, será no próximo jogo. Até o momento, nessa temporada 2026, o atacante Memphis não entrou em campo. Corinthians, que retornou aos trabalhos no dia 3 de janeiro, de lá para cá, já foram 5 rodadas do Campeonato Paulista e o Memphis iniciou a temporada no departamento médico, iniciando a temporada na parte interna do CT, foram algumas semanas tratando de um edema ósseo. Recentemente ele concluiu todos os processos da sua recuperação, indo a campo, fazendo os primeiros trabalhos de aquecimento e posteriormente sendo liberado para treinar normalmente com os companheiros. Mesmo assim, o Memphis ainda não foi relacionado para nenhuma partida nessa temporada 2026. Após a vitória do Timão sobre o Velo Clube no último domingo por 1-0, o treinador Dorival Júnior foi perguntado sobre o Memphis e ele acabou revelando quando que o holandês deverá voltar. Vamos para as palavras do Dorival. O Memphis já está acelerado. Tenho certeza que para o próximo jogo já o teremos em condições. Então, o próximo jogo do Corinthians vai acontecer na quarta-feira, dia 28, contra o Bahia, na Vila Belmiro, pela estreia do Campeonato Brasileiro. Pelas palavras do Dorival, possivelmente o atacante holandês vai ganhar algumas minutagens nessa partida, destacando que todo o trabalho de recuperação do Memphis foi voltado pensando no jogo de domingo contra o Flamengo, jogo pela Supercopa. Minha opinião quanto às palavras do Dorival em relação ao Memphis é a seguinte: finalmente temos uma previsão do retorno do Memphis. Memphis que começou a temporada na parte interna do CT, algumas semanas, edema ósseo, pelo menos informações que vieram do clube, e até agora já com 5 rodadas da fase inicial do Campeonato Paulista, o Memphis nem sequer foi relacionado. Então, finalmente temos uma previsão, pelas palavras do Dorival, o próximo jogo será quarta-feira, dia 28, estreia no Campeonato Brasileiro, onde o Corinthians jogará na Vila Belmiro contra o Bahia. Então, existem expectativas para que o Memphis atue pelo menos alguns minutos nesse jogo contra o Bahia. Lembrando que o processo de recuperação do Memphis ficou totalmente voltado para a decisão da Supercopa do Brasil. Claro que as questões físicas, principalmente envolvendo o ritmo de jogo, vão pesar bastante para esses próximos jogos do holandês. Memphis que acabou sendo envolvido mais uma vez em polêmicas, algumas pessoas dizendo que o contrato dele não será renovado, o jogador insatisfeito com a maneira do processo da sua recuperação, ele já gostaria de ter voltado antes. Enfim,
finalmente temos essa previsão do retorno do holandês. Vamos torcer para que ele volte, que tudo dê certo e que ele consiga ter uma boa sequência de jogos nessa temporada sem se machucar. Memphis e absolutamente também já pensa em uma forma de chegar o melhor possível para a Copa do Mundo com a seleção da Holanda, que será no mês de junho. E agora vamos falar sobre o Corinthians estar em busca de R$ 1 milhão para pagar a equipe do São Paulo e ter a liberação do meio-campista Alisson. O Corinthians há alguns dias encaminhou o acerto com São Paulo para a vinda do meio-campista Alisson, jogador que foi muito pedido pelo treinador Dorival Júnior. Inicialmente, as conversas, Corinthians tentando uma troca de jogadores, os atletas que o Corinthians ofereceu não interessaram ao São Paulo. São Paulo pediu alguns jogadores que o Corinthians acabou não tendo a intenção em liberar para poder ter o Alisson. Mesmo com esse desacordo, as conversas continuaram e recentemente o Marcelo Paz conseguiu entrar em acordo com o São Paulo, com os moldes, Corinthians pagando R$ 1,5 milhão para o empréstimo, ele vindo com um valor de compra fixado de aproximadamente 16 milhões, mais R$ 1,5 milhão se ele atuar em 45 minutos, em aproximadamente 20 jogos, e mais 2 milhões se ele jogar contra o São Paulo. Tudo isso acertado, o que faltou? O Corinthians depositar R$ 1 milhão na conta do São Paulo. São Paulo quer R$ 1 milhão à vista. Havia uma previsão que o Corinthians iria pagar ainda na semana passada, mas sem dinheiro. O pagamento não foi feito. Devido a isso, o São Paulo ainda não liberou o jogador. Corinthians está em busca desse 1 milhão. Corinthians trabalha para tentar conseguir o dinheiro. Até o momento não temos previsão de quando o Corinthians fará esse depósito, mas ainda pelas informações que chegam, o Timão quer manter o acordo para conseguir trazer o jogador, que, como eu disse, é um pedido. Dorival pediu muito a contratação do Alisson. Vamos aguardar os próximos dias para acompanharmos se teremos as devidas conclusões ou se alguma coisa diferente de repente poderá acontecer. A minha opinião quanto ao Corinthians estar em busca de R$ 1 milhão para poder pagar o São Paulo e o Alisson chegar é a seguinte: eu recebi algumas informações que havia uma previsão do Corinthians pagar até a sexta-feira e o Alisson realizar exames médicos no último sábado, dia 24, coisa que acabou não acontecendo porque o Corinthians não teve o dinheiro. Sinceramente, uma negociação que já começa complicada, o Corinthians se comprometendo a fazer algo que não pode. O Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians se comprometeu em depositar R$ 1 milhão à vista e mais 500 mil no segundo semestre. Tá aí o Corinthians já fazendo negociação que não tem condições. Marcelo Paz, ao meu ponto de vista, acabou cedendo muito a vontade do Dorival Júnior para ter o Alisson. Já falei para vocês por diversas vezes. Para mim, o Alisson de forma gratuita já não iria compensar. Jogador que eu pouco acredito que vai conseguir ser o atleta que o Dorival espera que ele seja. Claro, uma coisa é eu não acreditar, outra coisa é eu torcer. Depois que tudo tiver concluído, o Alisson chegar, vestir a nossa camisa, vou torcer e torcer muito para que ele se torne esse jogador que o Dorival quer que ele seja dentro do Corinthians, um homem de confiança do Dorival que recuperou o futebol dele no São Paulo em 2023, enfim, vou torcer e torcer muito, mas pouco acredito que ele vai conseguir ter uma boa sequência até de jogos, devido ao histórico do atleta. Enfim, vamos aguardar. Primeiramente, o Corinthians tem que pagar, se não pagar, não teremos negócio. Corinthians que tem esperanças de pagar o São Paulo com o dinheiro da negociação do zagueiro João Pedro Tchoca com o futebol italiano. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre busca por zagueiro. Após perder 2 jogadores da posição, o executivo de futebol do Corinthians vai ao mercado em busca de um outro jogador. Marcelo Paz vai abrir negociações por um zagueiro, sobre isso que falaremos agora. 2026 iniciou com o Corinthians tendo saídas. Alguns jogadores deixaram o clube, contratos encerrados, e também jogadores
que foram negociados, como por exemplo, falando do sistema defensivo, mais precisamente a zaga. Recentemente o Corinthians concluiu negociações com o Internacional de Porto Alegre, emprestando o zagueiro Félix Torres para a equipe do Rio Grande do Sul até o final dessa temporada de 2026. E o Corinthians também concluiu negociações envolvendo o jovem zagueiro João Pedro Tioca. O Timão confirmou através de uma nota a ida do João Pedro Tioca para o futebol italiano, inicialmente por empréstimo, mas com o Corinthians recebendo aproximadamente 10 milhões de reais, depois uma meta de jogos que pode se tornar um valor de compra obrigatório. No final das contas, o Corinthians acabou fazendo uma negociação que acabou desagradando a muitos sobre o zagueiro, mas fato é que ele já foi embora e o Corinthians vai ter que ir ao mercado. O executivo de futebol Marcelo Paz já está procurando um outro zagueiro, está procurando um jogador para que o Dorival não fixe em opções de sistema defensivo, destacando que tivemos a saída de 2 zagueiros, conforme eu falei para vocês, mas já chegou um, que é o Gabriel Paulista, que foi o primeiro reforço dessa temporada 2026, mas mesmo assim o Corinthians precisa. Esse ano o calendário é apertado, muitas competições. Nesse momento, Dorival tem como titulares Gustavo Henrique e André Ramalho, e como opções Gabriel Paulista e também o Kaká. Somente esses 2 jogadores, então, fica com uma posição bastante apertada. Devido a isso, Marcelo Paz vai ao mercado em busca de um outro jogador. Até o momento, não se tem nenhum nome definido, nenhum alvo definido. Lembrando que o Corinthians vai em busca de jogadores de oportunidade de mercado, atletas que estão prestes a ficar livres, ou de repente alguém que não esteja sendo aproveitado na sua equipe para tentar emprestar sem custos. Um nome que agrada bastante dentro do Corinthians, mas é tido com muita dificuldade, é o Lucas Veríssimo, jogador que teve passagem pelo Corinthians de agosto de 2023 até o início de 2024, teve uma saída polêmica devido à sua renovação. Foram poucos meses, mas foi um jogador que agradou bastante devido à sua postura e segurança em campo, e ainda é um nome muito bem comentado. Inclusive, o Dorival foi responsável pelo lançamento mesmo do Lucas Veríssimo no Santos, no futebol profissional. Então, é apenas um nome que agrada, sem ainda qualquer possibilidade de negociações, mas o que é confirmado é que o Corinthians vai ao mercado e o Marcelo Paz vai abrir negociações assim que encontrar um jogador, assim que um alvo for definido. Minha opinião, quanto ao Corinthians estar no mercado, Marcelo Paz estar procurando o zagueiro, é a seguinte. Primeiramente, o Corinthians acabou fechando acordo pela saída do João Pedro Tioca, e os valores iniciais que o Corinthians vai receber absolutamente que não serão suficientes para o Corinthians buscar um outro jogador. Então, claro, ainda seguindo o que o Corinthians está fazendo para tentar encontrar reforços, jogadores que estão livres, ou de repente alguém que está prestes a ficar livre, ou algum jogador que tenha contrato, mas que não esteja sendo utilizado em sua equipe, e o Timão possa tentar um contrato de empréstimo. Só aproveitando e falar mais um pouco sobre o Veríssimo, deixando bem explicado para vocês que o que eu recebi de informação, não se tem nenhuma previsão de negociação, nada sobre o Veríssimo, e sim um nome que agrada, que seria um jogador para chegar, por exemplo, e encorpar e muito mais o elenco, visando a Libertadores da América. Por exemplo, se o Veríssimo chegasse hoje ao Corinthians, ele seria titular absoluto junto com o Gustavo Henrique, pelo menos isso na minha visão. Então é um jogador que agrada. Eu acredito que um dia o Veríssimo ainda vai voltar para o Corinthians. Teve uma saída polêmica no início de 2024, mas pelas explicações não foi culpa dele o que aconteceu, e é um jogador que o Dorival participou do período dele da transição para o futebol profissional em 2017. Nada mais do que isso, um jogador que gosta, que é um jogador, aliás, um nome que agrada, mas sem qualquer tipo de previsão. O Corinthians não tem condições hoje, por exemplo, de buscar um jogador na situação do Veríssimo, contrato e alto salário. Agora, na busca por algum nome, vai ter que fazer isso. João Pedro Tioca foi embora, conforme eu falei para vocês. Hoje,
Só tem o Gabriel Paulista e o Kaká, que inclusive está machucado, já iniciando seu processo de transição para poder voltar, mas é um Corinthians que acabou perdendo 2 jogadores para a posição, então o Marcelo Paz vai ter que ir em busca de um outro nome, assim que encontrar, assim que definir um alvo, o executivo de futebol do Timão vai abrir negociações. Enfim, é o Corinthians que perdeu um zagueiro, agora tem que ir em busca de outro e sem dinheiro fica complicado. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado neste vídeo. Por exemplo, o Memphis, será que realmente está voltando? E o Corinthians em busca de R$ 1 milhão para pagar o São Paulo pelo Alisson. E a busca do Timão por um zagueiro. Corinthians vai ao mercado em busca de um jogador para recompor a saída do João Pedro Tchoca. O que vocês pensam em relação a isso também? E deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!